Conhece esse canal aqui, sabe que uma das teses que eu já tenho defendido há muito tempo é a de que essas leis cada vez mais bizarras do ponto de vista jurídico na esfera penal, elas visam não apenas oprimir os homens, tornarem-se instrumentos macabros nas mãos das mulheres para que elas possam nos detonar. Mas, em última análise, existe um projeto mais profundo do ponto de vista de engenharia social que quer, de fato, inviabilizar o relacionamento entre homens e mulheres. E tem gente que acha que isso tudo é teoria da inspiração. Enfim, nós hoje vamos falar sobre mais um desses projetos legislativos que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora foi para o Senado Federal e que com certeza será aprovado. E que quer criar então o crime de estelionato sentimental. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Senhores, de fato, a questão é a seguinte, é rir para não chorar. Eis então que um parlamentar que com certeza estava muito ocupado, certamente um feminista ou uma feminista, decide criar o crime de estelionato sentimental. Como se a nossa legislação penal já não estivesse completamente inflada, quase não é aplicada. Enfim, tudo isso é uma piada do ponto de vista jurídico. Várias leis que eu já tenho falado aqui, cada vez mais subjetivas e que de fato têm objetivos que a maioria das pessoas não entendem. Ah não, é apenas mais uma forma de proteger as pessoas, olha, estelionato sentimental. E é claro, a justificativa sempre vem de uma forma aparentemente plausível, mas o fundo dessas medidas todas é realmente muito macabro. Mas como sempre, rapidamente gostaria de te convidar a conhecer o nosso canal e considerar inscrever-se se você achar que o conteúdo aqui produzido possa ser útil à sua vida. Ao final, deixa aqui o seu gostei, o seu comentário e compartilhe esse vídeo se possível. Esse é um vídeo para mostrar para muitos cristãos o porquê eu sou um cara que defendo então essa filosofia Red Pill. É mais um vídeo para mostrar o porquê então essa filosofia faz muito sentido, porque, meu amigo, não tem como. Você tem que rir. Diante dessa série de inovações legislativas que nós vemos cada vez mais rapidamente sendo feitas no ordenamento jurídico, você vê o surgimento de umas leis que você pensa assim, cara, não é possível. Só pode ser brincadeira. Então tem esse projeto aqui de lei, eu vou ler para vocês aqui, ele já foi aprovado no Congresso Nacional e ele acrescenta um inciso no artigo 171, que é o artigo que fala então do estelionato, tá? O crime de estelionato está lá no artigo 171, é por isso que você chama as pessoas geralmente, né? Ah, fulano é 171, é exatamente por isso, porque o crime de estelionato é o artigo 171 do Código Penal. E o artigo 171 diz o seguinte, olha, obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, reclusão de 1 a 5 anos e multa. E aí esse inciso 7º que vai ser inserido, diz o seguinte, olha, nas mesmas penas vai incorrer quem? Induz a vítima com promessa de constituição de relação afetiva a entregar bens ou valores para si ou para outrem. Em primeiro lugar, isso aqui é um inciso absolutamente inútil. Na minha opinião, esse inciso já era punido pelo tipo do caput que fosse. Você fazer uma promessa e enganar alguém, isso já é o artigo 171. Mas enfim, por que é necessário você ir criando esses tipos penais, que aparentemente, por exemplo, para punir aquelas pessoas que praticam o famoso golpe sentimental nas redes sociais, o sujeito vem, se apresenta como, né, uma pessoa que está precisando ali de uma ajuda e ao mesmo tempo é um sujeito que tem uma capacidade muito grande de persuadir uma mulher, fazer com que ela se apaixone por ele, ou o contrário também, né, uma mulher fazer com que o homem se apaixone por ela, e eles vão mantendo aquele relacionamento afetivo ali, de repente a pessoa começa a pedir dinheiro, a pessoa que iludida, apaixonada, vai dar o dinheiro para a pessoa, de repente é vítima de um golpe, ou então a famosa chantagem, né, emocional, que seja. Enfim, senhores, é um tipo penal, mais um tipo penal aberto, subjetivo, e essa é a importância desse tipo de tipo penal. No fundo é isso que as pessoas não entendem. O direito penal ele está caminhando para um cenário que ele está quase se tornando um direito civil, porque é natural que você tenha esse tipo de descrição mais aberta e mais subjetiva no direito civil, porque afinal de contas, o máximo que você vai estar atingindo ali no direito civil é o patrimônio da pessoa. Agora, no direito penal, os tipos penais eles têm que ser muito bem descritos, a conduta tem que ser descrita da forma mais perfeita possível. Agora, a gente está vendo uma enxurrada de crimes cada vez mais subjetivos. E veja, na esfera penal, nós estamos falando da liberdade do sujeito. Nós não estamos falando só da questão patrimonial, como acontece no direito civil. Esse tipo de crime
homem aqui, vai virar uma piada. E aí não tem como você não entrar sabe, no ambiente do traje cômico aqui. Imagina, por exemplo, um homem, vamos lá, para colocar do lado do homem. Será que uma mulher que a vida inteira usou maquiagem, estava se relacionando com esse cara, e ela se apresentava sempre montada ali, de repente esse cara descobre um dia, e talvez já num relacionamento mais sério, onde eles já tinham ali trocado o patrimônio, dado presentes e tal um pro outro, o cara descobre que a mulher não era nada daquilo que ela aparentava ser. Eu pergunto a vocês, isso é ou não é um tipo de estelionato? Quando a mulher, por exemplo, vai lá e mente sobre o passado dela. Não, eu só tive 3 namorados e assim, eu perdi a minha virgindade ali de uma forma romântica. E aí aos poucos o sujeito começa a descobrir que na verdade a rua inteira, gente, vai virar piada isso aqui, e principalmente, novamente, e aqui é o perigo real mesmo da coisa, né? Do ponto de vista penal, dentro da linha de raciocínio mais misândrica. Uma namorada, por exemplo, ou uma noiva que seja, que queira se vingar, ou às vezes até uma ficante que queira se vingar de um homem, por algum motivo ela pode alegar que ela foi iludida de alguma maneira por esse homem fez promessas de casamento, de que constituiriam família, mas ela agora está se sentindo ofendida, não, né? Ofendida ela vai se sentir sempre, mas está se sentindo enganada, foi vítima de algum tipo de fraude. Então, meu amigo, isso aí é o tipo de... Agora, como eu disse no começo do vídeo, qual que é o objetivo desse tipo de tipo penal em última análise, desse avanço legislativo? É fazer com que homens e mulheres cada vez mais realmente se tornem viável o relacionamento, homens e mulheres se odeiem, já não queiram mais estar um ao lado do outro. E esse é o aspecto negativo que eu sempre destaco muitas vezes, inclusive aqui na Androsfera. Porque é óbvio que nós, homens, vamos ficando cada vez mais indignados quando você vê, por exemplo, uma série de legislações penais sendo criadas exclusivamente para beneficiar mulheres dentro de um relacionamento. É claro que eu, como homem, vou ficar incomodado com isso. É óbvio. E se eu não tiver ali o bom senso, né, a graça de Deus e o Espírito Santo na minha vida para não me indignar, eu acho perfeitamente compreensível esse número maior, cada vez maior de homens que vão ficando indignados com esse tipo de coisa aqui. Porque você acha mesmo que se um homem chegar numa delegacia de polícia para dizer que foi vítima de um estelionato sentimental, ele vai ter o mesmo tratamento que uma mulher? É óbvio que ele não vai, meu amigo. Por quê? Porque dado esse paradigma romântico que eu vivo criticando aqui e que o feminismo também cooptou em boa parte, a mulher ainda é tida como o lado mais frágil, a mulher é incapaz de fazer qualquer mal contra o homem. Não, então calma, minha filha, nós vamos achar esse estelionatário que prometeu que ia se casar com você, que prometeu que vocês iam construir família, enfim, não vai ser a mesma coisa, porque do homem se espera o quê? Maior firmeza mesmo, emocional, menos emotividade, então nunca funciona para os dois lados, sem contar os tipos penais que são exclusivamente para as mulheres, como acontece, por exemplo, com a Lei Maria da Penha, que é outro absurdo jurídico, que eu já falei muito aqui nesse canal. Então, senhores, nos preparemos, de fato, nós caminhamos para uma situação que já vem sendo alertada há muitos anos já, principalmente aqui por vários canais na plataforma, mas nós realmente caminhamos para esse cenário, onde relacionamentos vão se tornar cada vez mais inviáveis. E é isso, meu amigo, que os senhores do mundo, que essa engenharia social, que as elites que controlam a economia, controlam os sistemas jurídicos, é isso que essas elites querem, que nós aqui, o gado, realmente fiquemos uns contra os outros, porque é mais fácil controlar. Basta vocês analisarem o cenário político que está sendo construído atualmente e vocês vão ver que nós caminhamos para um cenário de centralização totalitária, de controle da nossa vida por meio de tecnologia, por meio do sistema econômico, mas tem um monte de gente que não quer enxergar isso. E é óbvio que se você tiver homens e mulheres que estejam unidos, constituindo famílias sólidas e firmes, esse tipo de projeto de lei aqui seria ridículo, seria algo assim pífio, mas não. Como o objetivo tem sido alcançado e nós realmente temos ficado cada vez mais uns contra os outros, é óbvio que esse tipo de projeto aqui vai ser mais uma pedrinha ali sendo construída nesse castelo de total dissolução e desunião entre os seres humanos. Então, senhores, é rir para não chorar mesmo isso aqui, é se preparar para mais essa bomba penal, veja, não é bomba civil, bomba penal que está por vir. Eu acho que dificilmente, ainda mais em um governo como esse agora, né, esse tipo de projeto não vai avançar e não vai realmente conseguir êxito. Não que o governo anterior também não aprovasse esse tipo de lei, porque como eu sempre digo aqui no canal, as pessoas ainda têm aquela mentalidade do paradigma romântico de que as mulheres são inofensivas, e então imagine, quanto mais proteção melhor, mas na verdade o objetivo não é esse. Já falei várias vezes, as mulheres são mais manipuladas emotivamente, são mais assim,
propensas a manter um revanchismo contra os homens, e é óbvio que esse tipo de legislação vem então exatamente nesse sentido. Portanto, nós homens temos que tomar cuidado. E quando eu falo que como cristão aqui eu defendo essa mentalidade Red Pill, porque um dos pontos fundamentais dela é exatamente alertar os homens a respeito dessa sociedade misândrica, tendo como dos seus tentáculos a esfera legislativa, o pessoal não entende, né? Aí os cristãos ficam revoltados porque eu sou um cristão que defende a Red Pill. E o pessoal Red Pill fica revoltado porque eu sou um cristão que defendo sim a família, defendo uma série de valores que são importantes para o cristianismo. Então, como sempre, eu apanho aqui dos dois lados, mas o importante, senhores, é nós termos em mente sempre o quê? O movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe, senhores.